que a minha chamada ficou na frente, que perdão. A ideia exatamente essa. Então, já que eu esqueci se é atrativa ou repulsiva, eu parei de gravar aqui, perdão. Eu vou voltar aqui. Então, uma carga Q0 é colocada em uma posição fixa. Ao colocar uma segunda carga, né, Q2, que é o dobro da primeira, a uma distância D, ele observou que a força era F. Ótimo. Beleza. Então fui lá e joguei na fórmulazinha, né? A fórmula me diz que força é diretamente proporcional. Deixa eu até fazer isso aqui no cantinho aqui, ó. Aí tem um pouco a ver com sua pergunta também, Arthur. Aí o que essa fórmula me diz? Por isso que o Enem às vezes até te dá a fórmula. Ele fala que a força é proporcional ao produto das cargas, né? Como assim? Mas se você dobrar, tá? Se você dobrar, por exemplo, a carga um e não fizer nada com a 2, a força vai ficar duas vezes maior. Mas se você dobrar a carga um e triplicar, por exemplo, a carga 2, como ela é proporcional ao produto, a força vai ficar 6 vezes maior. Tá certo? É uma interpretação da formulazinha. Isso mexendo com a carga e deixando a distância constante. Tá certo? Sem mexer com a distância. Porque se eu mexer com a distância, eu vou ter que contabilizar ela aqui também. Como que seria contabilizar ela? Ela é inversamente proporcional à distância, à força. Tudo que eu faço com a força volta o contrário. Tudo que eu faço com a distância, né? Volta o contrário para a força, só que o quadrado. Né? Então, no caso aqui, ele substituiu Q1 por uma outra carga, na mesma posição, e Q2 sofreu a mesma força de antes. Ué, então quer dizer que Q2 é idêntica a Q1. Só que aí ele propõe uma segunda situação. Né? É, se as cargas Q1 e Q2 são colocadas a uma distância de 3D entre si, a força entre elas é. Então, substitui-se Q1 por uma Q2 na mesma posição. Sofre uma força atrativa de F. E antes a força foi repulsiva. Então quer dizer que Q1 e o Q0 e Q1 têm sinais iguais, né? Os sinais são iguais, ó. Certo? Então era repulsiva. Quando você substitui Q1 por uma carga Q2, na mesma posição, ela passa a sofrer uma força atrativa F. Então quer dizer que Q2 tem um sinal contrário de Q1, ou seja, tem contrário a Q1 também, né? Q1 e Q0. Então na verdade Q2 ela é contrária às duas, né? Então a força vai ser de atração. Beleza? Tudo bem? Tudo, né? Até aí tudo bem, né? Confundir ninguém não, né? Antes era repulsão, então vamos pensar aqui. Então Q0 e Q1 estava se repelindo antes. Então elas tinham o mesmo sinal, ou as duas eram positivas, ou as duas eram negativas. Beleza, aí você mantém Q0. Né? Aí você coloca, no lugar de Q1, você coloca Q2. Aí ela passa a sofrer uma força atrativa. Então, se você falar comigo que a carga zero for positiva, Q0 for positiva, a outra vai ser negativa. E vice-versa. Né? Você falar comigo que Q0 é negativa, a outra vai ser positiva. O importante é que os sinais são diferentes de Q0 e de Q2. Essas duas aqui têm cargas de sinais contrários. Ou seja, elas se atraem. Atração. Tá certo? Então, como essas duas aqui têm a mesma carga, se você juntar Q1 com Q2 também vai ser atração. Tá certo? Também vai ser atração. Até aí tudo bem, né? Também vai ser atração. Só que aí se as cargas Q1 e Q2 são colocadas a uma distância 3D entre si, a força entre elas eu fiz uma análise aqui, ó. Essa resposta aqui, ó, que eu fiz anteriormente que não estava gravando, foi o que? 3D. Se eu colocar uma distância 3D entre elas, né?
que vai acontecer? A força ficaria 9 vezes menor. Isso se eu estivesse colocando Q0 a uma certa distância de Q1, certo? Daria uma força 9 vezes menor, porque essa distância aqui eu entendi que seria 3 vezes, né? Mas o que ele fez, na verdade, foi... Ele não colocou Q0 junto com Q2, não. Vocês repararam aí? Se as cargas Q1 e Q2 são colocadas a uma distância 3D, ele colocou foi Q1 e Q2. Ele substituiu Q1 por Q2 aqui, ó, só para você ver que Q1 tinha a mesma carga de Q2, né? Q1 tinha a mesma carga de Q2 aqui, ó. Certo? Aí é só para você saber que as duas têm a mesma carga. Então, se eu for calcular a força agora, a força entre Q1 e Q2, né? Sabendo que a distância deles é 3 vezes, né? O que vai dar? Então essa força, eu acho que essa questão aqui eu vou ter que revê-la com calma, que eu acho que ela não tem resposta não. Ela tem resposta se você interpretar que ele vai substituir Q1 por Q2, tá? E depois ele vai só aumentar a distância entre a que eu tinha antes e a nova carga. Aí daria uma resposta de atração, como eu já tinha feito aqui, só que 9 vezes menor. Eu marcaria isso aqui, né? Só que ele não colocou a carga nova, que foi Q2, com Q0, não. Ele colocou foi Q1 e Q2 a uma distância 3D. E Q1 e Q2 eles têm a mesma carga, ó, só que é duas vezes. Então vai ficar aqui K, deixa eu ver se cabe aqui. O Q1 ele tem duas vezes o Q0 vezes Q2. Quem que é Q2? Q2 tem a mesma carga de Q1, então vou repetir aqui, ó. Aí depois ele ainda colocaria isso aqui três vezes a uma distância 3D ao quadrado. Então olha só, a força ficaria devido às cargas. Vocês me acompanham? Devido às cargas. Ficaria 4 vezes maior, porque uma carga é 2, a outra é 2, 2 vezes 2, 4. Mas devido à distância ela ficaria 9 vezes menor, porque a distância é maior. Então, a força entre Q1 e Q2, que é a interpretação que eu estou fazendo aqui, que eu li ela rápido, a interpretação que eu estou fazendo aqui agora seria uma força de 4F sobre 9. Eu não tenho essa resposta aqui. Entenderam qual que foi o problema aí? Eu me equivoquei aqui e eu queria que a questão tivesse perguntado o que aconteceu entre Q0 e Q2, né? Que seria a letra B, que era a resposta que eu queria, né? Mas aí eu distraí aqui e na verdade ele colocou o seguinte, mas ele falou tudo isso só para você identificar que Q2 é igual a Q1. Mas depois ele coloca Q1 junto com Q2, só que é a uma distância 3D. E quer saber o que acontece, aí não tem resposta. Entenderam aí? Que se for Q0, né, a uma distância que seja 3D de Q1, eu tenho resposta. É F sobre 9. Só que se ele colocar Q1 a uma distância 3D de Q2, a minha resposta seria 4F sobre 9. Tudo bem, galera? Tudo jóia? Entenderam aí? Eu só não entendi a parte que fala que o Q2 é igual ao Q0. Não, vamos voltar lá então. Aqui, ele substituiu nessa parte aqui, ó. Ele substituiu. Ele substituiu aqui, ó. Substituindo Q1 por uma carga Q2. Na mesma posição. Beleza. Então ele colocou Q1 na mesma posição que Q1 estava antes, ó, junto com o Q0 lá em cima. Na mesma posição. Aí Q2, o que Q2 fez? Que é a nova carga lá. Sofreu uma força de atração em vez de repulsão, de atração, mas com o mesmo valor. Então
A força teve o mesmo valor que tinha antes, só que em vez de ser repulsiva, passou a ser atrativa. Certo? Tá. Ah, tá. Beleza. Então a única coisa que mudou foi o quê? Foi o sinal da carga. Se ele continuou tendo uma força F, só que deixou de ser repulsiva para ser atrativa, então na verdade ele mudou só o sinal. No lugar de Q1, ele colocou Q2, deu uma força igual, só que mudou, em vez de ser repulsão, passou a ser atrativa. Ele fez isso só para você perceber que, digamos, não sei afirmar, se Q1 for positiva, Q2 é negativo e vice-versa. Né? Tem sinais contrários, enfim. Só que aí ele fala, se as cargas 1 e 2 são colocadas a uma distância 3D entre si, o que acontece com a força entre elas? Né? Então, na verdade, ele não está colocando a carga 2, que é a nova, junto com a velha, não, que era Q0, não. Ele está colocando Q1 com Q2. Essa substituição que ele fez aqui no início, ó, foi só para você perceber que o sinal é diferente. Que o sinal aqui é diferente. Tá certo? Só isso. Mas o valor da força é igual a que eu tinha antes mesmo. Ó. Beleza? Entenderam aí, galera? Beleza, Carlos. E o resto da galera aí. Aí Deu ele pra faz. entender, então. Deu para entender? Então ele vai lá e coloca Q1 com Q2. Então não tem resposta. Eu vou colocar todas como correta para todo mundo ganhar o ponto aí na hora de anular. Tá certo? Tranquilo? Quem fez, né? Para quem caiu exatamente essa daqui. Tá? Vocês me desculpem lá, eu vou fazer a correção da questão, mas eu vou colocar ela. Vou colocar ela como sendo todas as corretas para todo mundo ganhar o ponto aí, beleza? Ainda bem que a gente está comentando ela, né? Tranquilos? Eu não discuti campo magnético, mas o que vocês precisam saber é o que vocês já sabem sobre campo elétrico. Tá? A figura representa as linhas de campo elétrico. Né? Linhas que estão mais afastadas um ponto na região A e estão mais próximas da região B. Certo? Assim analisa as afirmativas. Beleza. 1. O campo é mais intenso na região A. Bem, o campo é mais intenso onde tem mais linhas mais próximas. Então o campo é mais intenso, na verdade, em B. Tranquilos? Não é mais intenso em A, não. A não. A, as linhas estão mais distantes. Tá certo? Provavelmente, uma possibilidade é ter uma carga negativa por aqui, ó. Perto, um pouco à frente de B aqui, ó. Porque os raios estão concentrando lá, né? Provavelmente é isso. 2. O potencial elétrico é maior em B. Se as linhas estão vindo para cá, ó, né, eu podia ter. Se as linhas estão vindo para cá, é porque é como se ele tivesse uma carga negativa, tá certo? Tem uma carga negativa ali, beleza? Então ali tem uma carga negativa, certo? Então aqui eu posso imaginar aqui uma cargazinha aqui, ó, perto de B, como sendo uma carga negativa, porque todos os raios estão concentrando aqui, ó. Então é como se aqui tivesse uma carga negativa. E potencial gerado, tem até questões aí na prova que, se você não estivesse lembrando, ela ia te lembrar, porque tem questão na prova aí falando que potencial, tá? Ele depende do sinal da carga, né? Se a carga for negativa, o potencial é negativo. Tem até questões falando sobre isso aí. Mais de uma, então com certeza alguém deve ter visto. Mas, se a carga for positiva, o potencial também é positivo. O potencial sempre é maior próximo de uma carga positiva porque o sinal dele é positivo. E sempre menor próximo de uma carga negativa. Certo? Então o potencial elétrico é maior na região B? Não, não é maior na região B. O potencial na região A ela é maior do que na região B. Tá certo? Na região B o potencial é negativo, porque com certeza tem uma carga negativa aqui.
Beleza? E 3, a partícula com carga negativa pode ser a fonte desse campo. Pode ser, tá? Pode ser a fonte desse campo, tá certo? Então, na verdade, a única que está correta aí é a letra A. Tranquilos? Beleza? Alguém tenha saído com essa questãozinha aí, tá com dúvida? Aí, próxima aula, eu faço esse comentário também, já que vocês acharam que a prova ficou no geral mais difícil. Essa daqui, ela é bem conceito, tá? Bem conceitual aqui, ó. Ela é de distribuição de carga, tá certo? Opa, o que é isso? Beleza? Dúvidas é só falar, gente, por favor. Fica com dúvida não. Então tá aí a questãozinha. Ela fala de 3 cargas, vamos lá. 2 bastões metálicos idênticos estão carregados com carga de 9 microcoulomb. Beleza? 2 bastões, tá. Eles são colocados em contato com um terceiro bastão, também idêntico aos outros dois, mesmas dimensões, mesmo tamanho, mas cuja carga líquida é zero. Então eu tenho 3, né, 3 bastões aí, tá certo? É como se fossem 3 esferas que eu estou aproximando, tá? Como se fossem 3 esferas que eu estou lá aproximando. Duas com a carga de 9 microcoulomb e o outro sem carga nenhuma. Após o contato entre eles, né, entre eles ser estabelecido, afasta-se os 3. Qual que é a carga líquida resultante no terceiro bastão? Então, sei lá, digamos que está todo mundo positivo aqui e o único que está zerado aqui é o último, que está neutro, é o último bastão. Quando você coloca todos eles em contato, eles são idênticos, ele fala isso aqui, ó. A carga final, né, a carga resultante, tá certo? Ela é só você somar todo mundo aí, né? E dividir por 3. É a média, né? É a média. E dividir por 3. Então vai dar 18 microcoulomb dividido por 3, que é 6 microcoulomb. Né? Então, ele já pediu a resposta em microcoulomb, então letra C, nesse caso aqui, né? 6 microcoulombs. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, né? Era um exercício mais teórico mesmo. Por favor, gente, só falar, viu? Então, continuando aí. Resolvendo por alto, tá? É lógico que essas questões não saíram para todo mundo, né? Esse tipo de questão aqui, ó, eu queria saber qual que era, tá? Nem precisa. Qual que era, tá? Eu volto aqui depois para olhar se não tem nada errado na resposta. Eu queria saber o seguinte, bem conceito, esse aqui nós resolvemos até bastante exercício sobre isso aqui, né? Com base no desenho, respondo o que se pede. Então, coloquei aqui uma esfera positiva, os potenciais são maiores, olha só, qualquer coisa, era só você observar, ó, o potencial é sempre maior perto de uma carga positiva, 40, 30, 20, 10, vai diminuindo até zerar. Qual que é o trabalho realizado por uma força externa para deslocar uma carga positiva, que é 2 coulomb, do ponto C para o ponto B? Então, vamos lá. O que ele quer que você faça? Ele está querendo que você calcule o trabalho para transportar uma. Tinha essa fórmula no formulário, né? Ele queria saber qual que é o trabalho para transportar uma carga. É o que ele está perguntando aqui, ó. Beleza. De que ponto a que ponto? Do ponto C até o ponto B. Então ele quer, na verdade, o trabalho do ponto C até o ponto B para transportar essa carga de 2 coulombzinhos aqui, ó. Beleza? Tá. Lembra que eu falei de trabalho? Eu falei muito desse VCB, que é no sentido que ele perguntar aqui, ó. Isso aqui significa que é o potencial de C menos o potencial de B. Tá? Eu frisei muito isso aqui, que eu falei que era importante.
Não é nunca que é uma variação de voltagem. Você tem que. Eu poderia sair. Ele saiu de C para B. Eu poderia ter feito o contrário, né? Em vez de sair de C e ir para B, sair de B e ir para C, né? Aí já ia dar resultado diferente aqui. Então, a diferença de potencial aí é o potencial de C, que é 10, menos o de B. O de B é quanto? O de B é 30. Se for olhar lá, o de B, ó, o C está no de 10 volts e o B está no de 30 volts. Então vai dar uma coisa negativa. Para sair de B de C para B, vai dar menos 20 volts. A carga é positiva, então agora eu calculo aqui o trabalho. O potencial ficou menos 20, tá? Deixa eu fazer esse negócio. Aqui, ó. Menos 20 é o potencial. O trabalho é o que eu estou querendo descobrir de C para B. A carga que eu quero transportar é 2, e 2 positivo. Então o Nessa trabalho, fórmula, o sinal da carga conta, né, Carlos? o sinal da carga conta. Se, tá, fosse uma carga negativa, vou até colocar aqui, talvez até saiu para alguém aí a carga negativa, tá? Aí vai dar diferença. Mas finalizando aqui vai Ah, dar verdade. menos 40 joules. Então, para poder sair de C com uma carga positiva e querer ir para B, ou seja, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo pegar uma carga positiva e aproximar de outra carga positiva. Por isso que tem que ser uma força externa. É impossível fazer isso, olha só. Naturalmente, né? Espontaneamente. Só faz se você for lá empurrar a carga para ela aproximar do Qzão aqui no meio. Senão, ela não vai fazer isso sozinha. Por isso que dá negativo. Se você for lá, tem resposta? Tem. Tem resposta. Beleza? Aproveitando o seu gancho, a sua pergunta aí, Arthur. E se a carga fosse negativa? Ia ficar menos 20, vou fazer do jeito que está aqui, ó. Aí o trabalho, né, de C para B seria menos 2 aqui, né? Então daria um trabalho positivo, né? Daria 40 joules. Por quê? Bem, já não precisaria mais de uma força externa e isso ia acontecer naturalmente se você colocasse uma carga negativa aqui, ela já iria encontrar com Qzão positivo aqui. Ó. Seria espontâneo esse movimento. Esse aqui é forçado. Ok? Esse aqui não. Esse aqui é livre, é espontâneo. Tranquilos? Esse aqui é livre, né? Ok. Tá certo? Então tá aí. Dúvidas é só falar. Alguém deve ter feito ela com carga negativa. Tá? Ela deve ter aparecido para alguém com carga negativa. Beleza? O Zoom vai descortar a qualquer momento. Aí na próxima aula eu resolvo mais exercícios aí. Tá? Esse aqui é interessante também. Deixa eu ver aqui mais algum. Esse aqui de força. E esse aqui também, tudo de conta. Então esse aqui eu preciso de um tempinho maior para resolver. Aí na próxima aula eu resolvo com calma, tá? É, esses exercíciozinhos aí, tranquilos? Beleza? Vou começar agora, não vai. Aí eu vou anular aquele lá e vou lançar a nota, vou corrigir a nota lá para todo mundo, beleza? Vou fazer assim que possível, eu vou fazer isso, tranquilos? Abraço.